Quem é o único Deus da Bíblia e do espírito de profecia? A Bíblia afirma várias vezes declarações como estas: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio 6:4. Porque é um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. 1 Timóteo 2:5. O espírito de profecia ensina a mesma verdade. Veja. O professor pode saber muita coisa em relação ao universo físico. Ele pode saber tudo sobre a estrutura das coisas vivas, sobre as invenções da arte mecânica, as descobertas da ciência natural, mas não pode ser tido por instruído a menos que tenha o conhecimento do único Deus verdadeiro e de Jesus Cristo, a quem ele enviou. Um princípio de origem divina precisa permear nossa conduta e vincular-nos a Deus. Conselhos sobre Educação 230. 3. O Senhor Deus do céu não supre deficiências resultantes de indolência mental e espiritual. Quando os instrumentos humanos exercitarem suas faculdades para adquirir conhecimento, a fim de se tornarem profundos pensadores, quando, como as maiores testemunhas de Deus e da verdade, tiverem feito conquistas no campo da investigação de doutrinas vitais concernentes à salvação da alma, de maneira que o Deus do céu seja glorificado como supremo, então até juízes e monarcas serão levados a reconhecer, nas cortes de justiça, nos parlamentos e conselhos, que o Deus que fez o céu e a terra é o único Deus, vivo e verdadeiro, o autor do cristianismo e de toda a verdade, aquele que instituiu o sábado do sétimo dia quando foram postos os fundamentos da terra. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam. Fundamentos da educação cristã. Agora que confirmamos o ensinamento da doutrina do único Deus, nas fontes inspiradas, vamos identificar quem é Ele. Só um ser em todo o universo carrega essa personalidade. Vejamos. A personalidade de Deus é tudo para nós. Como um povo. Carta 300. Veja como a Bíblia e a mensageira do Senhor esclarecem esse tema. Leia depois o texto completo. As Escrituras indicam com clareza a relação que há entre Deus e Cristo, e com idêntica clareza apresentam a personalidade e individualidade de cada um. Hebreus 1, 5. Deus é o Pai de Cristo, Cristo é o Filho de Deus. João 5, 17, 20, Testemunhos para a Igreja 8. Como podemos constatar, o único Deus é o Pai. E essa é sua personalidade, portanto, toda vez que a Bíblia, ou o Espírito de profecia, se refere ao único Deus, está referindo-se ao Pai de Jesus. O Senhor Jesus Cristo, o Filho unigênito do Pai, é verdadeiramente Deus em infinitude, mas não em personalidade. Manuscrito 116, 1905. Esse texto esclarece mais esse tema. Veja, a mensageira do Senhor defende a plena divindade de Cristo. Ela declara que Cristo é Deus na infinitude, porém diz ao mesmo tempo que Cristo não é Deus em personalidade. Porque só há um único Deus em personalidade, e esse é o seu Pai. O Senhor Jesus veio a este mundo para representar o Pai. Ele não representou Deus como uma essência que permeia a natureza, mas como um ser pessoal. Cristãos devem ter em mente que Deus tem uma personalidade tão verdadeiramente como tem Cristo. SPM 324.22. O espírito de profecia identifica em todos os textos que o único Deus é o Pai de Jesus Cristo, e que ele é uma pessoa, é um único ser. Dê pausa no vídeo, leia os textos por completo, para analisar o contexto. Essa verdade, de forma nenhuma destrói a plena divindade de Cristo.
Deixe os missionários da cruz proclamar que há um só Deus, e um mediador entre Deus e os homens, o qual é Jesus Cristo, o Filho do infinito Deus. Isto precisa ser proclamado, em cada igreja, em nossa terra. Materiais de 1888. É o intuito do Pai Celestial, preservar entre os homens, mediante a observância do sábado, o conhecimento de si mesmo. Seu desejo é que o sábado nos aponte a Ele como o único Deus vivo e verdadeiro. Conselho sobre a Escola Sabatina, CES, 109. 2. É nosso privilégio conhecer a Deus experimentalmente, e no verdadeiro conhecimento de Deus está a vida eterna. O Filho unigênito de Deus foi o dom de Deus para o mundo, em cujo caráter foi revelado o caráter daquele que deu a lei aos homens e aos anjos. Ele veio para proclamar o fato: o Senhor nosso Deus é o único Senhor, e só a Ele servirás. Publicação, 9 de março de 1897. Para nossa conclusão, vamos ler mais um texto da Bíblia, onde ela não deixa dúvidas quanto à identidade da personalidade do único Deus. Veja: todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por Ele. 1 Coríntios 8, 6. Jesus falou assim e, levantando seus olhos ao céu, e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti, e a vida eterna é esta, que te conheçam, a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. João 17, 1, 3.